Bom, muito boa noite então. Cá estamos nós na Noite. nossa quarta aula. Em relação ao triângulo de exposição, em relação à velocidade, abertura e ISO, há alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma... Eu tenho uma questão em relação a uma afirmação que fez na última aula, Sim. que disse que para tirar as fotos leitosas da cascata usa o F22. Porquê? Sim. Porquê uma abertura tão... Ora bem, por uma razão muito simples, porque normalmente ainda fazemos isso durante o dia e para eu conseguir baixar a velocidade até à casa de 1 segundo, Ok, fecha. eu primeiro tenho que fechar completamente o diafragma, ou seja, primeiro impedir que entre luz, fechar completamente e depois ir baixando a velocidade até onde for possível. Claro. Percebe? Okay. Porque, por exemplo, por hipótese, puser 1 segundo, vamos supor que põe 1 segundo, e depois vai tentar escurecer até o F22, e chega ao F22 e ainda não consegue, está muito claro, então depois tem que começar a aumentar a velocidade. Assim, eu opto, sempre que vou fazer uma cascata e quero leitoso, a primeira coisa que eu faço é fechar completamente o diafragma. E depois sim, vou baixar a velocidade até ao que for possível. Muito bem. Muito bem? Mais alguma questão? António, tem alguma dúvida que queira tirar? Não, eu não estou muito por dentro disso, mas vamos ver mais para a frente. Ok. José, eu tenho uma dúvida. Todas, Carolina. Estou aqui para isso. Na minha máquina, eu quando eu tenho a máquina em modo manual, Sim. acontece uma coisa um bocado estranha em relação à abertura do diafragma. Diz-me. Portanto, a minha objetiva é uma 1855, portanto o máximo é 5.6, que diz aqui. 3.5, 5.6. Exatamente. Sim. E eu quando tenho a máquina no modo manual, Sim. Portanto, ele dá-me o F fixo, mesmo que eu, portanto, aumente ou diminua, ele dá-me o F fixo em 7.1. E eu não percebo porquê. Isso está sempre 7.1. É? Sempre, Está sempre. Não consegues mexer daí, nem mais nem menos do 7.1. Não. A questão é que, por exemplo, se eu puser no... Portanto, eu tenho o modo... Portanto, se eu puser no modo que é o automático... Como é que se chama? Portanto, isto é o manual. O automático com prior à abertura. Sim. Ele também não sai do 7.1. A tua câmara, mostra-me a tua câmara outra vez por trás, por favor. Afasta um bocadinho. Sim, afasta um bocadinho. Afasta mais um bocadinho. Não está a ficar bem. Isto é uma Canon, isso é uma Nikon, não é? Não. É uma Nikon, sim. Oi. Qual é o modelo desta Nikon? É 3400 D3000. Há uma roda que tu mexes na velocidade, não é? Tens aí uma rodinha que mexe na velocidade. Sim. Consegues mexer na velocidade, não consegues? Sim, a velocidade mexe normalmente. Então agora vais pôr o polegar a pressionar por trás, assim, na tecla que diz mais menos. Tens aí uma tecla que diz AV mais menos ou não? Não. Certeza. Mais menos? Há uma mais menos, junto ao botão de disparar, não é? Não. Tem, sim. Ok. Tens? Onde é que está essa tecla? Só para ver onde é que é? É ao pé do disparo. Então, aí tens que o indicador carregar no mais menos e agora na rodinha, pressionas o mais menos e agora na rodinha da velocidade vê se não consegues mexer na abertura. Ok. Ok. Pronto, são mais 50 euros, mas também não tem problema nenhum. Não, é porque eu achava estranho, porque quando eu ponho isto no automático com prioridade ao obturador, ele faz automaticamente. Claro. Pronto. Mas aí é, ou seja, a roda que mexe na velocidade e na abertura é a mesma. Para mexer na velocidade é só mexer na rodinha. Se for para mexer na abertura, tens que pressionar o mais menos.
Ok? Ok. Certo? Obrigada. Mas isso era vital para ti, porque senão não conseguias fazer fotografias, pá, senão não conseguias acertar o fotómetro. Pois, eu sei, até que, pronto, achei um bocado estranho, então, pronto. Está resolvido. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Armando, tem que tirar a tampa da objetiva. Para fazer qualquer coisa, é bom que tire a tampa da objetiva. Não, estava só a ver o que aparecia no visor. Okay, tá bem. Mas as tampas das objetivas é uma coisa que a gente deve estar fora. Há uma teoria que diz que um fotógrafo só é fotógrafo depois de perder 100 tampas. O melhor é logo comprar 100 tampas e começar a tirar fora. Que é para... eu, por acaso, tive que ir comprar estas duas que já perderam. Perdi a última vez que saí à rua. Pois é. Muito bem. Então não há dúvidas. Vamos então continuar. Nós hoje vamos falar sobre uma variável que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que ainda não... Já estão a ver, não estão? Sim, vamos hoje falar sobre o equilíbrio de brancos, o white balance. Alguém sabe me dizer alguma coisa ou tem algum conhecimento sobre o que é isso do white balance, equilíbrio de brancos? António, nunca vi falar no white balance. Eu não sei nada sobre isso. Se soubesse já tinha dito alguma coisa, não sei nada. Quando está a fazer filmagens, não bate os brancos para... no vídeo está bem. Então o que é que faz no vídeo? Conte-me lá no vídeo. O que é que no vídeo, de acordo com o ambiente que me encontro, eu vejo, a câmera diz-me se eu tenho que abrir mais ou menos. Ou então ponho um automático e ela faz tudo. O balanço de brancos não é quando nós optamos por o dia, noite, aquela forma mais ou menos automática que a câmara já dispõe, em que diz que nós pomos ou incandescente ou não sei o quê, portanto afinamos a câmara para uma determinada pode ser na parede ou com folha de papel branco. Enfim. Da luz que nós temos. Não é? Agora, o que é exatamente isso? Ok. Mas é uma coisa certa, tem umas luzes sobre isso. É um sim. É à volta disso. Tem que aquilo vai variar conforme o ambiente onde nós estamos. Agora, o que é que vai fazer a máquina para dar isso? Ok. Aí é verdade. Então eu vou-vos dizer. White balance, ou equilíbrio de brancos, é uma forma de conseguir fotografar as cores de uma forma correta ou não. White balance é das ferramentas que nós utilizamos no digital do mais criativo possível, porque tanto serve para fotografar com realismo, ou seja, o Jorge pede-me para fazer uma fotografia à sua sala, a sua sala eu estou a vê-la com os tons são um bocado de bege, mas se calhar até é branco, se calhar até pode ser branco. É bege mesmo. É mesmo bege, mas pronto. Eu hoje por acaso tive que sair da sala porque eu tenho os meus netos e vim para o escritório. Eles estão lá todos, está uma guerra ali armada. Foi escorraçada da sala, não foi? Fui escorraçado do sofá. O que faz ser avô, não é? Mas é. O que é que um avô não faz? É mesmo. Mas a ideia é o seguinte, ou seja, se alguém me contratar para fazer um trabalho, eu vou ter que fotografá-lo com rigor. Ou seja, se eu tiver a fotografar uma sala branca, uma situação qualquer numa sala branca, se a parede é branca, a parede tem que ficar branca. Não pode ficar nem amarelada nem azulada, tem que ficar branca. E para isso, para eu acertar o branco, vou ter que escolher o equilíbrio de brancos correto para cada situação. Da mesma forma que o white balance faz com que fotografemos com rigor, exatamente a realidade, também posso utilizar o white balance como uma forma criativa e levar-me a fotografar da forma que me apetece. Ou seja, com tons muito mais quentes ou com tons muito mais frios. É uma questão de gosto pessoal. E aí a realidade é sempre aquilo que é a minha realidade, não tem que ser a realidade dos outros. Nós fotografamos sempre
da forma que nós sentimos, que nós vemos o mundo. Mas, com exceção de quando fazemos um trabalho por encomenda. Eu às vezes costumo dizer que os fotógrafos deveriam ser escolhidos como também se escolhe os arquitetos. Se eu quero fazer uma casa, tipo uma cabana de campo ou uma cabana de cowboys, eu não vou escolher um arquiteto minimalista que só faz quadrados. Portanto, tenho que escolher alguém que se encaixe no meu gosto. É a mesma coisa devia ser também com os fotógrafos. Quando se escolhe um fotógrafo para fazer um trabalho, nós devíamos ir ver primeiro o portfólio dele, ver como é que ele fotografa e ver se nos identificamos ou não com o tipo de fotografia que ele faz. Mas não sendo esse o critério de escolha, infelizmente, dos nossos clientes não nos escolhem nem é assim, nós temos que nos adaptar a fotografar, pelo menos com rigor. Portanto, fotografar com rigor é escolher o equilíbrio de brancos correto. Como é que se escolhe isso? Como é que o equilíbrio de brancos vai depender de quê? Isto é que são uma carga de trabalhos. Porque o equilíbrio de brancos, o Kelvin, que foi o primeiro barão Kelvin, descobriu que a luz, que toda a fonte de luz tinha uma determinada temperatura de cor. Enquanto que nos graus, a temperatura ambiente é graus Celsius, na temperatura de cor da luz é graus Kelvin. Isso porque foi o Kelvin que descobriu. E então, ele descobriu que a temperatura de cor varia entre os 1000 graus e os 10.000 graus Kelvin. Depende da fonte da luz, de qual é a sua origem. E também depende muito por onde passa. Imaginemos, quando nós estamos num ambiente em que as madeiras são todas muito escuras, muito castanhas, os cortinas... Vou-vos dar um exemplo. Quantos de vocês já não viram ou já não fizeram a fotografia da noite de Natal, da ceia da noite de Natal, em que no tempo das vacas gordas, agora já não tanto talvez, mas no tempo das vacas gordas, até as famílias de Poços tinham a decoração de verão e a decoração de inverno. A decoração de verão era com linhos, tudo muito mais fresca. A decoração de inverno era com damascos, tudo muito mais pesada, tons vermelhos, não sei o quê. E nós sabemos sempre que na ceia de Natal utiliza-se toalhas vermelhas, os copos com pé vermelho, os guardanapos com tons de vermelho. Se a casa for uma casa antiga, tom sobrado de madeira e um teto de madeira, os cortinados quentes. Quantos de vocês já não viram fotografias da noite de Natal nestes ambientes em que as pessoas estão todas com a cara vermelha, toda arroxeada, como se já tivessem com uma grande bebedeira e ainda não há nenhum copo sujo, portanto, ainda está tudo, ainda ninguém bebe nada. Ou seja, é um equilíbrio de brancos errado e todo este vermelho, todo o vermelho da decoração, o vermelho dos tons quentes da estrutura da casa faz com que a luz, ao refletir-se, ou ser refletida por essas superfícies, ganhe uma temperatura de cor diferente, independentemente da temperatura de cor original. José, só uma interrupção. Diga-me. Isso não é a saturação das cores? Não, a saturação das... Bom, as cores poderão ficar saturadas se eu utilizar um equilíbrio de brancos errado. Okay. Se eu não utilizar o equilíbrio de brancos correto, as cores começam a ficar saturadas. Alteram-se as cores. Enquanto que a saturação ainda é diferente, que é a saturação que se faz no computador ou que se pode fazer mesmo dentro da câmara fotográfica, exagerar os vermelhos, exagerar os verdes, dar mais cor, dar mais intensidade de cor. Não, aí eu posso ter na mesma os níveis de cores exatamente a zero, mas se eu utilizar um equilíbrio de brancos quente, as cores vão ficar predominantemente quentes, com tons dos vermelhos e os laranjas muito mais acentuados, os verdes muito mais azeitonas. Se eu utilizar equilíbrios de brancos mais frios, os vermelhos e os laranjas desaparecem, as cores ficam muito mais frias, o azul fica muito mais caraíbas, o verde fica muito mais garrafa, portanto altera completamente as tonalidades. Não é ainda saturar, é alterar as tonalidades. A saturação ainda é diferente. Nós temos sempre como referência a luz do dia do sol. No dia de verão, um dia às 2 da tarde, em que o sol está a pique, está forte, com muita luminescência, com muita força, e quando isso acontece, esta luz padrão, que é aquela que
que o nosso cérebro está permanentemente a funcionar, nós mudamos de ambiente, mas o nosso cérebro leva-nos sempre para o equilíbrio de brancos padrão, para o branco-branco. Esta temperatura de cor da luz do sol está na casa dos 5.000 a 5.500 graus Kelvin. Isso é o nosso padrão, é o que fica no meio da tabela, entre os 5 e os 5.500 graus Kelvin. Ou seja, sempre que eu estou a fotografar uma paisagem, num dia de verão, se eu colocar o meu equilíbrio de brancos entre a casa dos 5 a 5.500 graus Kelvin, ou aquele símbolozinho do sol, se vocês quiserem ir vendo nas vossas câmaras fotográficas, isso é muito fácil. Basta ir à parte de trás da câmara, deve ter um botão que diz WB. Se entrarem no WB, aparecem os vários parâmetros dos nossos equilíbrios de brancos. E, portanto, o nosso equilíbrio de brancos padrão é, efetivamente, este símbolozinho do Sol, uma bolinha com vários raios, e equivale aos 5.500 graus Kelvin, que é a luz do dia de verão do nosso Sol. Se eu fizer num dia de sol, uma fotografia com 5.500 graus Kelvin, a uma casa branca, um grande casario branco, com uma árvore, não sei o que e tal, o branco vai ficar mesmo branco. Mas eu posso não querer que o branco fique branco. Eu posso fazer a fotografia e achar que a fotografia está real, sim senhor, mas eu não gosto, não faz o meu género, eu gosto das cores mais quentes, eu gosto dos tons mais doces, não gosto do branco tão frio. Então é fácil. Aí eu posso passar o meu equilíbrio de brancos para uma nuvenzinha. E a nuvenzinha é um símbolo de que nós estamos a fotografar com uma temperatura de cor na casa dos 6.000 a 6.500 graus Kelvin. E se for um dia de verão, eu posso garantir que os tons ficam mais doces, mais quentes, o azul fica mais acinzentado e o verde fica mais azeitona. Posso-vos dizer, para os que vivem no continente, fotografarem paisagem desde março até finais de outubro, entre as 11 horas da manhã, 10, 11 e as 6, 7 da tarde, a luz correta, o equilíbrio de brancos correto para se fotografar a paisagem é a luz do dia. Enquanto que, por exemplo, nos Açores, posso dizer que para se fotografar com essas mesmas condições com a luz do dia é muito menos tempo. Vamos fotografar só entre junho e setembro e entre as 11, meio-dia e as 5, 6 da tarde e pronto, o resto é sempre modo nuvens. Enquanto que no continente vocês vão utilizar o modo nuvens só no inverno e no começo da manhã e no final da tarde, nós nos Açores vamos utilizar quase todo o ano, ou seja, entre setembro, outubro e maio, e a toda a hora, e durante o verão, ou de manhã e ao final da tarde. Isso para fotografar as cores com rigor. Quando é que eu vou utilizar aquele símbolo que é uma casinha com uma sombra? Eu vou utilizar este símbolo de uma casinha com uma sombra sempre que estou a fotografar o nascer do sol e o pôr do sol e quero que os tons fiquem mais quentes. Os laranjas mais laranjas, os vermelhos mais vermelhos, e aquece imenso os tons. Sempre que eu quero tirar partido dos tons quentes, eu vou ter que aquecer o meu equilíbrio de brancos e passando para a casa da casinha com uma sombra. Depois também temos um outro símbolo aí nas nossas câmaras fotográficas, que é uma fluorescente, que é uma lâmpadazinha compridinha. Esta lâmpada compridinha, o fluorescente, está na casa entre os 4.500 graus Kelvin e normalmente é o equilíbrio de brancos correto para se fotografar dentro de casa. Se nós não fotografarmos com esse equilíbrio de brancos dentro de casa, normalmente as pessoas ficam muito amarelas, ficam muito quentes, ficam fora da realidade. Depois também temos ainda um outro equilíbrio de brancos, que é o tungstênio, que é uma lâmpada convencional, o símbolo de uma lâmpada convencional, e este tungstênio está na casa dos 3.500 graus Kelvin e serve para fotografar dentro de casa quando o fluorescente não funciona e também serve muito mesmo para fazer fotografias de longas exposições, quando estamos na paisagem, à noite, a fotografar
Normalmente temos que utilizar o tungstênio por 3 razões. Primeira, porque sempre que se está a fazer longas exposições, há muitas zonas negras. E no negro, à noite, ganhamos sempre muito ruído. E o quanto mais frio for o meu equilíbrio de brancos, menos ruído dá nas fotografias. Por isso, também, sempre que estamos a fotografar dentro de casa e subimos muito o ISO aos 1600, ISO 3200, quando começamos a ganhar ruído, vamos ter que fazer as nossas fotografias mais para o frio. É preferível fazê-las mais para o frio, com menos ruído, do que fazê-las para o quente com ruído. Porque se eu fizer uma fotografia com menos ruído, mas para o frio, eu posso sempre no computador aquecê-las, que não há problemas nenhuns, que vou aquecendo até o ruído ficar QB. Sempre que eu tiver que tirar ruído, ou seja, arrefecer as minhas fotografias no computador, eu tenho grandes dificuldades em controlar o ruído. Tenho grandes dificuldades em anular o ruído. É muito difícil anular o ruído. É muito difícil clarear fotografias. Sempre que eu preciso clarear fotografias também no computador, normalmente ganho ruído. Portanto, é sempre preferível escurecer, é sempre preferível aquecer do que o contrário. Por isso, Francisco Castro, é diferente da saturação, porque eu nunca saturo fotografias. E a saturação também, quando se satura fotografias, também se ganha ruído. Também é um problema. Eu não gosto de fotografias saturadas. Gosto de fotografias com contraste, que é uma coisa diferente. Branco, branco, preto, preto. As cores contrastadas, o claro contrastar com o escuro, com as sombras. Gosto muito de contrastes. Saturação, não gosto. Saturação cheira-me artificialismo. Nós o que não quer dizer que não possa ser o estilo de um fotógrafo. E se for transversal a toda a sua obra, é um estilo, temos que respeitar. Tem um significado, tem uma intenção, percebe? Agora, primeiro acaso, umas fotografias para ficarem mais bonitinhas, saturarmos e outras não, pronto, acho que aí já não é um estilo, normalmente não fica bem. Eu ainda nas longas exposições uso o tungstênio, primeiro por causa de reduzir o ruído nas zonas negras, segundo porque o azul da noite, aquele azul midnight do cair da noite, fica muito mais azul com um equilíbrio de brancos frio. E terceiro, por último e não menos importante, coisa que até hoje já não vai acontecendo tanto, porque a iluminação pública está das grandes cidades ou das cidades está toda a passar para LEDs, que é uma lâmpada muito fria, mas de antes a iluminação pública era demasiadamente amarela. Era um amarelo que até incomodava, era um amarelo doentio. Este amarelo passava para a paisagem e via-se a quilómetros e quilómetros de distância nas nuvens, condicionava a paisagem brutalmente. E a única forma que nós tínhamos de anular este amarelo era, efetivamente, baixando muito o nosso equilíbrio de brancos. Agora, com as cidades a passarem todas para LEDs, por vezes não temos que baixar tanto o equilíbrio de brancos, por vezes já não temos que torná-lo tão frio, porque senão também fica frio demais, por vezes já temos que aquecer um bocadinho. Mas pronto, isto basicamente são os grandes equilíbrios de brancos que nós temos pré-parametrizados nas nossas câmaras fotográficas. Mas para aqueles que têm câmaras fotográficas um pouco melhor, um pouco acima da média, há também um parâmetro que é muito importante, que é o K. Eu penso que o Jorge, nas suas câmaras, tem o K. Sim. O Francisco Castro, qual é a câmara que tem? 7100. Também tem o K. Também tem. O Armando, na sua 5D, também tem. O António, nas dele, também tem garantidamente. O Luís Melo e a Carolina e a Ana, que eu não sei que câmaras é que têm. Quais são as câmaras que têm? A minha a Canon 90D também tem o K. A 90D também tem o K. Sim, senhor, já é uma câmara muito simpática. E Carolina, qual é que tu tens? Estás sem som. Tens que ligar o som. Desculpem. Tenho a Nikon 3400. Não, esta ainda não tem o K, portanto é uma de entrada de gama. Ou seja, para todas as vossas câmaras que têm o K, eu aconselho a usarem sempre só o K. E porquê? Porque o K tem uma liberdade completa enorme, que vai desde os 2500 até os 10.000 graus Kelvin.
E ainda por cima, a transição é sempre de 100 a 100 graus. E eu posso dizer que faz toda a diferença, porque os saltos dos pré-programados são de 1000 graus. 1000 graus, por vezes, é um salto brutal. Vocês podem ter a certeza, quando estão a fotografar paisagem, às vezes, passar do 6000 para 5800 ou de 6000 para 6200 faz toda a diferença nas cores. Toda a diferença. Por exemplo, o António Câmara, que gosta de fazer reportagens, que faz casamentos, não sei o quê, interiores. Por exemplo, a diferença entre estarmos virados para o altar-mor, que é de talha dourada, ou estarmos virados para o fundo da igreja, que normalmente é muito mais claro, a diferença de equilíbrio de brancos normalmente são 400, 500, 600 graus. Nunca é 1000. 1000 é demais. Portanto, eu aconselho para todos aqueles que tiverem a câmara, nas suas câmaras, o capa, utilizarem efetivamente o capa, porque faz toda a diferença. Depois ainda temos o personalizado, que já vamos falar nele quando ficar, mas o personalizado é muito utilizado, ou essencialmente utilizado, em fotografia de estúdio, porque as coisas mantêm-se e é assim aquilo que se chama-se de bater os brancos, como o António estava-se a referir, de filmar uma folha branca, uma folha... Os profissionais normalmente equilibram os brancos com a parede branca ou com a folha de papel branco. Rigorosamente. É o que chama-se o bater de brancos, é no modo personalizado. Ora bem, então vamos ver o que é que eu tenho... O que for branco fica branco, o que for preto fica preto. Não, é que se o branco ficar branco, todas as outras cores ficam afinadas. Se o branco ficar um pouco amarelado, todas as cores ficam enegrecidas, ficam quentes, ficam alteradas. Se o branco ficar muito azulado, as cores ficam todas muito frias. Portanto, o branco tem que ficar um branco natural, de forma a que todas as cores fiquem acertadas. Certo? Ora, vamos ver então o que é que eu tenho para aqui escrito. Ora bem, o equilíbrio de brancos faz com que as cores da nossa fotografia sejam iguais às cores da realidade, dependendo da luz que está iluminando o nosso cenário, que está iluminando a nossa composição. O correto equilíbrio de brancos deve levar em consideração a temperatura de cor da fonte de luz, que se refere o quão quente ou fria é esta mesma fonte. Toda a fonte de luz tem uma determinada temperatura de cor. Quem o descobriu foi o William Stones, o primeiro Barão Kelvin. Como ele era conhecido pelo Barão Kelvin, ficou Kelvin a ordem de grandeza da temperatura da cor do equilíbrio de brancos. O nosso cérebro processa automaticamente as cores, para nós de um modo muito inteligente e de imediato. As câmaras fotográficas têm várias dificuldades em adivinhar a temperatura da cor da luz. Por isso é que nós temos que saber, para cada tipo de ambiente, qual é a temperatura de cor adequada. Mais ou menos, balizas, interior 4, 4.500, luz de um dia de sol muito forte, 5.500, um dia com a luz mais fraca, 6.000, 6.500, quer os tons muito quentes, 7.500, 8, estou dentro de casa, tenho que andar na casa dos 4, 4.500, epá, mas ainda ficou muito amarelo, então vamos para a casa dos 3.500 e assim sucessivamente. Nós temos que ter essas ordens de grandeza mais ou menos interiorizadas para nos facilitar a nossa vida. Ou seja, aí que há de falar-se no RGB, faz algum sentido? Nessas coisas que está a falar. Meu amigo, tem umas perguntas tramadas. Ora bem. Não é que as cores do Adobe e o RGB, não sei qual é a melhor. Olha, eu uso RGB. Mas o Adobe RGB tem mais tonalidades. É mais tonalidades. Tem muito mais tonalidades de cores. Por isso vem em primeiro lugar. Vem. Mas é muito mais complicado de editar as fotografias depois. Porque dá muito mais trabalho. Eu uso só o RGB, não costumo usar o Adobe RGB. Em todas as minhas fotografias sempre utilizei o RGB e acho que vou continuar a usar porque não tenho muita paciência para muitas edições. E como dou-me satisfeito com o RGB, que já tem não sei uma combinação de milhares, mas são milhares de tonalidades, já são muitos milhares. O outro, em vez de ter milhares, tem milhões. E só complica a vida. Quando a coisa é demais, também não presta. Pá. Nessa coisa, pá, nada com um bom contrapeso e medida.
A utilização da temperatura de luz correta faz com que, ao fotografar uma superfície branca, o branco fique mesmo branco. Se o branco ficar mesmo branco, todas as outras cores ficam equilibradas e reais. Ora, como eu disse acima, fontes de luz diferentes têm temperaturas de cores diferentes. Essas temperaturas de cores são medidas em Kelvin, o símbolo do K, e nós vemos geralmente algo aproximado dos 5500 graus Kelvin, que é equivalente à luz do dia, a luz forte de um dia de sol. Independentemente da fonte de luz, o nosso cérebro mostra o branco sempre como se estivesse sob a luz do dia, sob a luz dos 5500 graus Kelvin. Portanto, temos um processador no nosso cérebro fantástico que, efetivamente, mostra-nos sempre tudo direitinho, tudo correto, não temos que nos chatear com nada. Com as câmaras fotográficas já não é bem assim, porque temos que corrigir de forma a termos as coisas corretas. Ora bem, o equilíbrio de brancos é das variáveis mais importantes na fotografia por duas razões. A primeira, porque fotografar com a temperatura de cor correta, obtemos cores naturais, exatamente como as vemos. Isso é fotografar com realismo, com rigor. Mas o equilíbrio de brancos é a variável que mais pode influenciar esteticamente as nossas fotografias, sem alterar em nada a exposição das mesmas, ou seja, sem alterar a velocidade, sem alterar a abertura, sem alterar o ISO, só alterando o equilíbrio de brancos, eu passo a mostrar as minhas fotografias de uma forma completamente diferente, muito mais criativas, só mudando o equilíbrio de brancos. Ora bem, a temperatura de cor vai depender de muitas coisas. Depende logo da localização no planisfério, da hora do dia, do ângulo que a luz faz, da estação do ano, das condições atmosféricas, do sítio onde estamos. Fotografar na neve é muito diferente do que fotografar numa praia de areia negra. Da marca da câmara fotográfica. Nós sabemos que a Nikon tem tons muito mais frios que os da Canon. A Canon tem cores muito mais doces, tira mais partido dos vermelhos e dos amarelos. A Nikon faz muito lembrar a Fuji, que tem muitos azuis e muito verdes. Depois ainda vos posso garantir que vai depender de modelo para modelo. Dentro de cada câmara, dentro de cada marca, os modelos, de modelo para modelo, ela tem comportamentos diferentes com a luz. Logo, nós temos que conhecer bem o nosso equipamento para saber, para cada situação, que equilíbrio de brancos mais adequado é que nós devemos usar. Ora bem, isto é um gráfico com o equilíbrio de brancos, com os tons todos, desde os 1000 graus Kelvin até os 10.000. Temos, efetivamente, aqui a luz do sol direta na casa dos 5.200, 5.500 graus Kelvin. Sempre que eu quero passar para dentro de casa, eu vou baixando a minha temperatura de cor e vou para os 4.000, 3.000, enfim. Também sempre que quero fotografar com tons mais quentes durante o dia, vou pondo para o modo nublado, para o modo sombra e, por fim, para os 10.000 graus, se eu quiser fotografar um pôr do sol e quiser que ele fique com os tons muito quentes. Isso porquê? Porque isto está muito desvanecido, o céu está muito desvanecido, eu tenho que aquecer para conseguir incluir lá as minhas cores. Reparem que aqui tem o gráfico do White Balance, incluindo aqui os pré-programados que nós temos nas nossas câmaras fotográficas. Tungsteno 3.000 graus Kelvin, fluorescente 4.000, luz do sol 5.000, nublado 6.000, modo sombra 7.000. Ora bem, então a luz do dia, que está entre a casa dos 5.200 a 5.500 graus Kelvin, a luz do dia é usada para fotografar ao ar livre, nos dias de sol brilhantes. Nos Açores, muito usado durante o verão, entre as 11 e as 17 horas. Em Portugal continental, é muito usado desde a primavera até o outono, a partir das 10 horas da manhã até umas 6, 7 horas da tarde. O uso da luz do dia acentua o azul e o verde. Se eu tiver um dia de verão e utilizar a luz do dia, o azul do mar transforma-se muito azul Caraíbas e os verdes das árvores ficam muito verde garrafa, verde muito forte. Enfim, são tons muito típicos da utilização de uma luz do dia. O flash, que está na casa com uma luz do dia entre os 5.200 a 5.500 graus Kelvin,
isto só é válido para o flash quando estamos a utilizar única e simplesmente o flash como fonte de luz. Ou seja, vamos imaginar que estamos no nosso escritório com as luzes todas apagadas e só podemos utilizar esse equilíbrio de brancos adequado se a única fonte de iluminação for o flash. Mas quando nós mostramos, como a maior parte das vezes, e acho que só assim é que faz sentido, quando nós mostramos a luz do flash com a luz ambiente, nós temos que ter em linha de conta, essencialmente, é a luz do ambiente, porque a luz do ambiente é que vai prevalecer em relação à luz do flash. Mas se tivermos a utilizar só a luz do flash é equivalente à temperatura da luz do dia quando usada como uma única fonte de luz. O modo nuvens, que está na casa entre 6.000, 6.200, 6.500 graus Kelvin, o nublado é usado em dias nublados, quando a luz tem pouca intensidade. O nosso nublado é usado ao fotografar ao ar livre nos dias de sol pouco brilhantes. Posso dizer que nos Açores é muito usado durante quase todo o ano, com exceção do verão. No continente, a luz do nublado é usada essencialmente no inverno, quando vocês têm a luz já muito mais fraca, com muito menos luminância. Só uma questão. Quando no inverno, mesmo no inverno, se tivermos aqueles dias de sol... Deve usar no mesmo nublado. Deve usar no mesmo nublado, porque a força do sol continua fraca. Ou seja, estamos com um ângulo ainda bastante no inverno, o sol está bastante longe, está bastante fraco. É uma luz bonita, está mais quente que os outros dias, mas mesmo assim a luminância é fraca. O que não quer dizer que na força do meio-dia, na força das 2 horas, não possa pôr luz do dia para ver o efeito. Percebe? É uma questão depois de gosto pessoal e uma questão de analisar as duas fotografias, certo? Ok, tá, obrigado. Por exemplo, eu fui à Islândia em abril, salvo erro, e nunca utilizei senão no modo nuvens. Mesmo com o sol aberto, nos glaciares, a luz era sempre fraca, portanto, o branco ficava branco, era efetivamente com o modo nuvens. Temos que testar. E nada como testar, fotografando uma t-shirt branca, fotografando uma parede branca. O branco é uma cor que aparece com muita facilidade na paisagem. Não é difícil nós encontrarmos, tanto mais não seja fotografar uma folha branca e nós logo testamos se as cores estão equilibradas ou não. Ora bem, alguns dias mais quentes do que os de luz. Sim, as imagens vão ficar garantidamente mais quentes do que quando estamos a fotografar com a luz do dia. O modo de sombra, que está na casa dos 7.200, 7.500 graus Kelvin, é usado essencialmente, o modo de sombra é mais quente que o nublado e é usado ao ar livre quando quer adicionar tons de laranja à fotografia. É muito usado ao pôr do sol, acentuando os tons quentes do mesmo. O fluorescente está na casa dos 4.200, 4.500 graus Kelvin e é essencialmente utilizado dentro de casa. É quando se utiliza. E porquê? Porque dentro de casa os tons estão amarelados e nós temos que arrefecer de forma que a fotografia fique correta. Eu uso o modo fluorescente sempre que estou a fotografar dentro de casa e as fotografias estão a ficar muito quentes, com muito amarelo. O modo fluorescente é mais frio do que a luz do dia. O tungsteno ainda é muito mais frio, está na casa dos 3.200 a 3.500 graus Kelvin e eu uso o modo tungsteno sempre que estou a fotografar dentro de casa e quando o modo fluorescente não é o suficiente para arrefecer os tons. O modo tungsteno é mais frio do que o modo fluorescente e eu uso na paisagem sempre que faço fotografia noturna, longas exposições, por várias razões que já vos disse, mas volto a repetir, a iluminação pública normalmente tem uma luz muito quente. Este tom de amarelo passa para a paisagem e só com um white balance no tungstênio é que consiga arrefecer esses tons. Na fotografia noturna há sempre muito ruído nos negros e o white balance tungstênio anula muito o ruído. O azul da noite fica muito mais azul com tungstênio do que com os outros equilíbrios de branco. Este é o personalizado, que eu já vos disse que é muito utilizado em estúdio. Este modo é muito usado pelos fotógrafos de estúdio. Tiram uma fotografia, um cartão branco ou cinzenta de 18%, junto ao sujeito que vão fotografar e depois dizem à câmara fotográfica que aquele é o equilíbrio de brancos correto. Portanto, e a câmara passa a fotografar sempre com aquele equilíbrio de brancos. Porque é que eu falo aqui
cartão cinzenta 18%, por uma razão muito simples. As nossas câmaras fotográficas não vêm a cores, vêm em tons de cinzento. E o nosso branco, para as câmaras fotográficas, é o cinzento prata, um cinzento dos computadores, dos telemóveis, o cinzento a 18%, aquele cinzento prata. Isto é que é o branco. Portanto, por isso é que muitas das vezes faz-se uma medição de luz com um cartão cinzento a 18%. O Kelvin, o K, é exatamente fotografar em manual, que podemos ir desde os 2500 aos 10.000, e este é o modo de equilíbrios brancos que eu uso porque me permite escolher temperatura de cor desejada com saltos de 100 graus Kelvin e que fazem toda a diferença em muitas situações. O AWD é o automático, equilíbrio que eu nunca uso e que muitas das vezes falha, mas nas câmaras boas, em condições de luz simpáticas, também elas não falham tanto quanto isso. Ora bem, vou-vos começar então a mostrar exemplos de fotografias com vários equilíbrios de brancos. Isto é um monumento em Ponta Delgada, um monumento ao imigrante, feito em betão e bronze. Esta fotografia que está aqui, isso foi feito no verão, num dia de verão, com muita luz, sol forte, e fiz com luz do dia. E reparem que isto está real, o betão é cinzento, não é? Aqui está cinzento. O bronze é azulado e azulado está. Eu olhei para a fotografia e eu devia estar num dia muito doce e achei que estava demasiadamente frio. Não gostei. E aumentei 2000 graus Kelvin. Passei para o modo sombra. E reparem que o betão, que é cinzento, ficou amarelado. E o bronze, que é azulado, ficou esverdeado. Isto é a realidade. Se o Presidente da Câmara me tivesse pedido para fotografar a estátua, esta era a fotografia que eu tinha que dar. Se eu estou a fazer uma exposição de ator, em que quero fazer uma exposição tudo com tons quentes, esta era a minha realidade. Ok? Ou seja, isto é a realidade para toda a gente, é aquilo que se vê lá, isto foi aquilo que me apeteceu fotografar. Mas a da direita está mesmo muito melhor, está mais definida, está mais nítida. Esta aí está muito melhor que a outra. Está mais real. Está mais real. Cores real. São fidedignas, não é? É real, é real. Isto é mesmo real. Isto foi o que me apeteceu. Ok? Isto é a Gruta de Carvão em Ponta Delgada também. É um algar, um túnel lávico, em que eu fiz duas fotografias com uma diferença de 5000 graus Kelvin. Esta fotografia... Eu gosto mais da esquerda, agora aí. Ok. Esta é a mais vida. E esta é sombra. Esta está mais próxima da realidade. O teto da gruta é em tons de laranja. Não é tão carregado, mas é nesses tons, é mais parecido. Nunca é azul. Ou seja, mas eu gosto muito desta fotografia. Para mim, eu até gosto mais desta fotografia. Ok? Mas isto não é real. Se isso fosse para uma revista... isso que eu ia dizer, está a fugir à realidade. Exatamente. Ou seja, se isso fosse para uma revista da especialidade, eu nunca poderia mostrar esta fotografia porque ia induzir em erro as pessoas quanto à constituição da rocha. Esta é muito mais real e nós temos que ter essa linha de conta. Ok? Mas existe ali um meio tom que se calhar ainda ficava melhor, não é? Sim. Se isso fosse na luz do dia, ficava perfeito. Era amarelo, mas um amarelo muito mais suave. Ok? Portanto, aqui temos uma diferença brutal. Ok? Porque o contraste é muito, não é? Foi mesmo para marcar diferença. Claro. Aqui, para se ver bem as diferenças. Aqui, mais uma vez, uma fotografia tirada no outono, nos Açores, em que o sol já está muito caído e depois de uma grande noite de tempestade, em que foi para o mar muita terra. E eu, como estava um dia muito bonito, fiz a primeira fotografia com luz do dia. E reparem que o azul está muito azul e o verde está muito verde, um verde forte. E vê-se pouca terra. Mas vê-se pouca terra na água. E ela tinha muita terra, eu via a olho nu. Então o que é que eu fiz? Passei para modo sombra, aumentei 2000 graus Kelvin. Reparem que o azul deixou de ser azul Caraíbas e passou a ser um azul acinzentado. É muito o azul dos Açores. O verde passou a ser um verde azeitona, que é muito mais os nossos verdes dos Açores. E passei a ver a terra que estava na água, porque a terra era em tons de laranja, tons de amarelo, e esses tons vieram ao de cima
com o modo sombra. Ou seja, mexer no equilíbrio de brancos faz toda a diferença na fotografia. Mas toda. Até mesmo as rochas atrás, está tudo ok. Tudo. Ora bem, esta fotografia, eu gosto muito de fazer essa brincadeira, depois do sol se pôr, passar logo para tungstênio, arrefecer brutalmente. Isto é penumbra. É, penumbra. O sol tinha-se colocado, tinha-se posto. Isto era um passeio de barco que nós estávamos a fazer no verão, mas num dia muito cinzento, num dia muito friorento. Não estava frio, mas desconfortável, daqueles dias desagradáveis. É o farol do Albernaz, não? É o farol do Albernaz? Não, isto é em São Miguel, o farol de Ponta Garça. Mas é engraçado que... É parecido. É muito parecido, mesmo aquela ponta. Isto é o farol da Ponta Garça, em São Miguel. Mas a encosta é muito semelhante. E eu queria dar aquele aspecto de frieza, de arribas altas, de dureza de tempo. E então passei para tungstênio para tornar a fotografia muito mais fria do que a que estava a ver. Mas gostei muito do resultado final. Achei que o resultado final era exatamente aquilo que eu queria passar em termos do que estava a sentir. E, portanto, isto não há prazer maior do que o fotógrafo do que passar pela fotografia, efetivamente, o que está a sentir. Este é um amanhecer que eu dei modo sombra, não estava tão quente, nem nada que se pareça, mas isto eu estava num amanhecer muito doce, num amanhecer em que apeteceu-me dar essa doçura tremenda, este calor incrível à paisagem, aqueci-o com modo sombra e a paisagem ficou com este dourado generalizado lindíssimo, talvez um pouco exagerado, mas foi como eu me estava a sentir no momento. E é assim que é a fotografia. A fotografia é um estado de alma sempre. E o equilíbrio de brancos é a variável que vai influenciar mais o estado fazer passar melhor o nosso estado de alma nas nossas fotografias. Portanto, é uma variável extremamente importante para fotografar com realismo ou de uma forma criativa. Isto são as nossas tonalidades dos Açores em quase todo o ano. Desde o outono até à primavera. Isto é a Lagoa das Sete Cidades. Os nossos verdes são sempre muito verdes azeitonas. Porquê? Porque as nossas lagoas são zonas úmidas fantásticas, carregadas de musgos, carregadas de água, são zonas de absorção de água e, portanto, dão um tom amarelado, um tom esverdeado de azeitona, muito típico à nossa paisagem pelos musgos. As águas das nossas lagoas são acinzentadas porque têm pouca água. São lagoas em São Miguel, as lagoas, mesmo aqueles grandes lagos, Sete Cidades, Fogo, Furnas, não têm mais que 18 metros de profundidade na zona mais funda e só no inverno é que o têm. E o fundo é cheio de galhos, cheio de árvores, que lhe dá um tom acinzentado, nunca dá os tons de azul que as pessoas pensam que as lagoas têm. E ainda por cima, a espuma da eutrofização é este creme, este branco sujo. Portanto, isto são exatamente as nossas tonalidades. É certo que parece que está uma tempestade na Lagoa das Sete Cidades, parece que tem aqui grandes ondas. Claro que não tem, são coisas minúsculas, mas como eu estou deitado no chão ao nível das ondas, elas parecem enormes, parecem grandes quando não são, mas isto é a nossa perspectiva que faz toda a diferença na fotografia. Isto são as cores da Lagoa de Fogo. Eu estou farto de ver a Lagoa de Fogo na net com esta água toda azul e este verde ser um verde garrafa. Isto não são as cores naturais da nossa lagoa. A nossa lagoa é verde, é esverdeado, muito condicionado por toda esta imensidade de verde amarelado que existe em toda a envolvência da lagoa, é toda verde e, portanto, é esta a cor da nossa lagoa vista de cima. Isto são os nossos tons. Isto aqui já é verão, já é finais de maio, princípios de junho. O céu está azul, está bonito, as nossas nuvens têm sempre essa cor. O nosso azul, o azul do Mar dos Açores nunca é azul Caraíbas. É um azul muito mais acinzentado, por uma razão muito simples. Nós não temos areia branca, o fundo é tudo preto, é tudo de rocha negra e, portanto, dá este tom do mar completamente diferente. Isto são as cores reais nos Açores, modo nuvens. Lagoa do Fogo, novamente, no verão, isto é verão, força de verão, e são exatamente os nossos tons, são as nossas tonalidades,
com o modo nuvens. Graças a Deus temos nuvens, temos muitas nuvens nos Açores, é uma bênção divina por várias razões, para já tornar a paisagem muito mais bonita, está sempre a mudar, os tons estão sempre a mudar, e depois tem a grande vantagem que quase todas as noites chove, e por isso é que nós temos tanta verdura, tanto verde nos Açores. De outra forma teríamos os problemas que vocês têm com os incêndios no continente. A mesma lagoa, no verão, noutro verão, com a lagoa muito mais seca, o verão mesmo forte, praticamente não tem nuvens. Eu tenho modo de nuvens porque isto são exatamente as nossas tonalidades e está exatamente correto. Picos da Europa. É um dos sítios mais bonitos em termos de paisagem que eu já vi para fotografar. Mais grandioso foi a Islândia, em termos de paisagem, do que vi até hoje. Mas os Picos da Europa têm a grande vantagem, fica a 1200 km de Lisboa, fica muito perto e tem uma variedade de montanha, qualquer coisa de fabuloso. Reparem que isto é em outubro, na semana de 5 de outubro, apanhar o feriado. Isto não tem uma nuvem no céu, e eu fotografei com o modo de nuvens para quê? Era o amanhecer, para os tons ficarem doces, para ficarem quentes, para a rocha não ficar demasiadamente branca, demasiadamente desmaiada, para aquecer esses reflexos, e os reflexos estavam magníficos. Sempre que quiserem fazer reflexos e tirar partido dos reflexos, a câmara fotográfica deve estar o mais baixo possível. Nós devemos estar muito ao nível da água. Quanto mais baixo estivermos, melhor ficam os reflexos. Eu às vezes chego a deitar-me, a pôr a mão quase a tocar na água e a câmara por cima, para a câmara ficar exatamente ao nível da água, e os reflexos ficam fantásticos. Mais uma fotografia do mesmo lago, um pouco mais tarde, mas com o mesmo modo de nuvens, e não há uma nuvem no céu. Novamente nos Picos da Europa, não há uma nuvem no céu, e eu pus o modo nuvens. Porquê? Porque essa vaca é aquele tipo de vaca barrosão, dourada, castanha. Para acentuar os tons de castanho, utilizei o modo nuvens, e depois quis fotografar esta vaca como se fosse uma pessoa, fazer-lhe um retrato com 2 flashes. Eu disparei um flash daqui e outro daqui, éramos 2 pessoas a segurar os flashes, e eu com a câmara, e portanto a fotografia projetada de baixo para cima, para a cabeça ficar projetada contra o céu, e destaquei-a da paisagem com os flashes, como se fosse uma pessoa, como se estivesse a fazer um cartaz publicitário para a campanha eleitoral desta senhora vaca à presidência da Câmara dos Picos da Europa. Ela não gostou dos flashes e os cornos não eram nada simpáticos, e ela pôs-se a correr atrás de nós. O que vale é que eu tinha menos uns quilos na altura e lá nos safamos, não fomos apanhados pela vaca. Novamente os Picos da Europa, reparem que não tem quase nuvens nenhumas, e estou com o modo de nuvens, é de manhã cedo, para aí 9 da manhã, para adocicar os tons, para os tons ficarem mais quentes. É o mesmo sítio, não, o mesmo sítio. Este é um outro lago, também com condições muito semelhantes, modo de nuvens, para esses tons ficarem bastante quentes. Aqui é a mesma coisa. Havia aqui essa margem enorme, isto tem menos de 20 metros de altura da água, no fim do inverno, ou no começo da primavera, quando o degelo acontece, isto fica cheio de água. E como estava no final do verão, estava completamente vazio. Esta imensidade de terra seca foi acentuada pelo modo de nuvens, porque acentua os tons de amarelo, os tons de laranja, os tons quentes. Mais uma fotografia muito bonita do mesmo lago. Um pôr-do-sol nos mosteiros, na Praia dos Mosteiros, na Ilha de São Miguel, seguramente um dos suportes para pôr-do-sol mais belos dos Açores, por causa destes ilhéus enormes, e esta praia fica fantástica sempre aqui em frente ao pôr-do-sol. E reparem que eu pus modo nuvens, podia ter posto modo sombra para ficar os tons mais quentes, mas eu gosto muito do pôr-do-sol, de tirar partido dos azuis, dos amarelos, dos tons suaves muito bonitos do pôr-do-sol, que eu gosto de tirar partida. Não gosto de saturar muitas cores, não gosto das cores demasiadamente carregadas, gosto muito desses tons que ficam muito mais interessantes. Aqui, agora passamos para o modo sombra, vamos para Santa Maria, uma ilha fóssil, de origem sedimentar, onde tem muito barro mesmo. Estas encostas vermelhas é tudo barro, e como eu queria reforçar ou intensificar esses tons vermelhos da terra de Santa Maria, utilizei o modo sombra para acentuar o tom barrento das encostas.
cair da tarde em Ponta Delgada fascinante, no outono, em que há meia dúzia de pôr de sol em Ponta Delgada, no outono, com este tom dourado magnífico. São 15 minutos, 20 minutos, não passam disso. Tive a sorte de estar lá, ter a câmara fotográfica e disparar para este tom magnífico dourado. Utilizei o modo sombra e ficou este dourado magnífico. Isto é verão, verão mesmo, o final de verão, na Ilha de São Miguel, numa lagoa que alimenta uma fábrica que transforma beterraba em açúcar, e como estava a lagoa praticamente sem água, muito seca, o chão, o fundo da lagoa está todo gratado e amarelo da secura, então eu reforcei, eu coloquei o modo sombra exatamente para tirar partido, para demonstrar o quanto de secura havia já na lagoa e dar esse aspecto dramático de final de verão. Ponto, mais uma vez os picos da Europa, num final de tarde, e o modo de sombra foi para potencializar este dourado que estava a bater nas encostas, que estava a bater nas montanhas, e o dourado só o conseguia transmitir se o aquecesse com o meu modo de sombra. Aqui também, novamente nos picos da Europa, num dia cinzento, num dia já invernoso mesmo, muito invernoso. Também já apanhei muita chuva e muita neve nos picos da Europa, já lá fui, salvo erro, pelo menos 5 vezes com clientes e já apanhei todo o tipo de clima. É sempre lindo, sempre bonito, e portanto aqui acentua os tons de ferro que esta rocha teuda tem muito ferro, tem muitos óxidos de ferro e portanto o modo de sombra acentua o vermelho. Aqui é a mesma coisa, na mesma zona. Aqui, novamente, em Ponta Delgada, mas na primavera, num amanhecer magnífico, mas com o mesmo dourado que vos apresentei, o pôr do sol de há pouco, e, portanto, o modo sombra, novamente, a potencializar todo este dourado magnífico que estava a bater no casario da Marginal de Ponta Delgada. Aqui também o meu modo de sombra para acentuar esses tons dourados, especialmente os raios que estavam a sair das nuvens. Isto acontece muito nos Açores. Muitas vezes no ano acontece esses raios e dá fotografias sempre muito, muito interessantes. Principalmente a preto e branco. Gosto mais a preto e branco do que a cores. Mas o equilíbrio de brancos só se consegue mostrar a cores, não se consegue mostrar a preto e branco. Ora bem, agora vamos passar para a luz do dia. 5.000, 5.200 graus Kelvin. Isto é Santa Maria, a Baía de São Lourenço. Não é à toa que se diz que Santa Maria é o Algarve dos Açores, e é porque efetivamente Santa Maria está só a 90 km de São Miguel, mas é muito mais seco, muito mais quente, a temperatura da água de mar faz uma diferença de 1 a 2 graus, as praias são de areia branca porque é uma ilha sedimentar, e tem uma plataforma continental muito mais extensa, muito mais suave, muito semelhante ao continente, e portanto reparem que o casario está tudo branco, o azul é muito mais Caraíbas e o verde é muito mais garrafa, exatamente uma das características da luz do dia. Aqui também em Santa Maria, reparem que o azul muito azul, o verde muito verde, estava um sol fortíssimo e portanto está corretíssimo, está perfeito, são esses os tons, é uma das características da luz do dia quando está um céu, uma luz boa. Aqui em São Miguel, também com luz do dia, e fiz essa fotografia com luz do dia porquê? Porque nos Açores, na maré baixa, as rochas ficam à mostra e fica com essas poças muito bonitas que depois seca um bocadinho e fica o branco do sol e este verde musgo muito bonito no fundo das poças, no fundo dos buracos. E, portanto, eu quis acentuar este verde logo no terreno, passei para a luz do dia e acentuei o verde e ficou muito mais verde do que se tivesse tirado com o modo nuvens. Há equilíbrios de brancos para tudo. Agora, novamente, picos da Europa, mas com luz do dia. Eu tenho mostrado sempre com luz, com modo sombra, o modo nuvens, peço desculpa. Agora vou mostrar com luz do dia, porque já eram 1 da tarde, meio-dia, 2 da tarde, o sol estava fortíssimo. Reparem que esta camisa branca está branquíssima e tudo o resto está equilibrado, está exatamente correto. Aqui reparem, o azul está mesmo azul e a rocha está branca, como ela é granito, é calcário, desculpe, e está branca, é um calcário branco e está muito bonita em contraste com o azul. Aqui é a mesma coisa, portanto as cores estão certíssimas, o branco aqui atrás está belíssimo, tudo o resto está perfeito e fica fantástico.
Mais uma, com 3 da tarde, 4 da tarde, o sol estava fortíssimo, estávamos aqui a 1800 metros de altitude e pronto, e está tudo, as cores estão certíssimas. Aqui é a mesma coisa, está tudo, o azul está perfeito, o branco está branco, tudo o resto está perfeito. Portanto, a luz do dia também é para ser utilizada sempre que nós estivermos em condições de luz do dia e as coisas ficam reais, ficam com... Se é este o nosso gosto, se é isso que nós pretendemos. Portanto, fluorescente, isso é um espetáculo no Teatro Micalense, em que o fundo é tudo em madeira. Depois também temos uma coisa que é muito importante perceber, não podemos disparar flashes nos espetáculos, nem nas provas de desporto, que não podemos, temos que utilizar muito bem os settings do manual da nossa câmara. E reparem, isto é muito amarelo, este fundo era muito amarelo. Para este amarelo não passar para a moça, eu tive que baixar para o modo fluorescente, tive que baixar o equilíbrio de brancos, e reparem que o branco está branco e o resto está tudo equilibrado. Um casamento, uns noivos, a camisa é branca, a camisa está branca, branca, branca. Tive que pôr o modo fluorescente para que esta luz toda que está aqui amarela não passasse para eles. Esta fotografia também, para além de estar a utilizar a luz natural, eu utilizo nesse tipo de fotografia sempre 3 flashes. Eu não utilizo nenhum, ou utilizo 3. Claro que para isso tenho que estar a pedir às pessoas para segurarem flashes fora da câmara, segurarem. Reparem que eu tenho uma luz que vem daqui, outra que vem diretamente da câmara e outra que vem daqui. E reparem que eu não tenho praticamente sombras, as sombras ficam anuladas, porque tenho luz de vários ângulos, dá uma luz muito bonita, dá textura, dá relevo e torna as fotografias muito mais interessantes. É montar um pequeno estúdio nos sítios em que nós precisamos. 3 flashes é muito importante para eliminar. Ou então é preferível não utilizar nenhum. Muito bem. Isto é o equilíbrio de brancos. Agora vou colocar uma questão. Todas, Armando, está à vontade. Com o software é possível também corrigir o balanço de brancos, não é? É sempre possível. Perde-se a qualidade da fotografia. Não é? Principalmente se estiver a fotografar em RAW. Ok? Há 2 ficheiros, nós podemos fotografar em 2 tipos de ficheiros. Nós podemos fotografar na qualidade RAW ou na qualidade JPG. Qual é a grande diferença? Nós vamos falar isso mais tarde, mas posso já fazer uma abordagem. Qual é as grandes diferenças entre o RAW e o JPEG? O RAW é um ficheiro bruto, um ficheiro que não leva compressão nenhuma. Se a minha câmera diz que fotografa em RAW em 45 MB, é 45 MB que vem a fotografia. Ok? Sempre que eu fotografo em RAW, o ficheiro é 5 vezes mais pequeno do que um RAW. O JPEG é 5 vezes mais pequeno que um RAW. Vem comprimido. Logo, eu perco a oportunidade de fazer tantas pós-produções porque ele está comprimido. No ficheiro RAW que vem em bruto, está sem compressão nenhuma, eu posso inclusivamente errar na minha medição de luz, ter algumas fotografias que têm um excesso de luz e muitas das vezes ainda consigo recuperar a informação toda. Se for num JPEG, não consigo. Se eu errar no equilíbrio de brancos, se eu precisar de fazer alterações num JPEG, eu consigo fazer alterações até 1000 graus. Mais do que isso, começa-me a provocar aberrações cromáticas na fotografia. Os entendidos dizem que no RAW eu consigo mudar de um extremo ao outro sem fazer diferença nenhuma. Eu, pela minha experiência, digo que não é verdade. Mas consigo fazer alterações de 5, 6 mil graus, sem estragar a fotografia. Mas ir de um extremo ao outro sem estragar, eu não consigo. Só se há algum truque que eu não conheço. Outra grande vantagem do RAW e do JPEG é o seguinte: se eu fotografar em JPEG a preto e branco, e estiver a fazer fotografias a preto e branco, eu só tenho fotografias a preto e branco. Se eu estiver a fotografar em RAW e se quiser fotografar a preto e branco, eu vejo as fotografias a preto e branco, mas quando chego ao computador tenho sempre a fotografia a cores. E a passagem da fotografia para preto e branco no computador é muito mais rica do que a passagem diretamente na câmara. Portanto, são só vantagens utilizar o RAW. Eu só fotografo em RAW. Eu só fotografo em JPEG quando vou fazer uma prova de desporto que me pedem e aquilo são tantos milhares de fotografias que eu com RAW nunca mais acabava depois para fazer a seleção. Porque depois o tratamento da fotografia em RAW também leva mais tempo do que o JPEG.
E segunda coisa, e depois, como era 5 vezes maior, ela também leva muito mais tempo a abrir e a gravar do que um JPEG. E, portanto, temos que ter computadores sempre muito mais rápidos para aguentar, para ter alguma rapidez, senão aquilo é uma lentidão que nunca mais acaba. Certo? Ora bem, histograma. Algum de vocês tem alguma ideia do que é o histograma de uma fotografia? É um gráfico. Um gráfico. É um gráfico. Que nos dá a percepção onde é que estão os negros, os brancos. Aliás, até se consegue ler, separar por cor, inclusivamente. Muito bem. Mais coisas. Alguém sabe mais alguma coisa sobre o histograma? António. Eu sei que é um gráfico que a gente pode alterar a tonalidade das cores e fazer um pico maior ao centro. Normalmente a fotografia fica mais bem dividida as cores, mas também não tem muita prática com o histograma. Ora bem, o histograma é um gráfico efetivamente extremamente importante que aparece com o digital. É um gráfico que nos vai vai-nos representar os 256 tons da luz, daquilo que a câmara consegue captar por canal. Ou seja, o histograma é um gráfico de barras onde o eixo X mostra 256 de tons da luz, mostra os tons dos pixels representados na imagem. Ele vai-me representar exatamente a quantidade de tons e a intensidade de tons que eu consegui fotografar. Obrigado. Isto de levar tantas horas a falar dá sede, peço desculpa. Então, eu aqui no meu eixo do X tenho o 0 à esquerda e isto aqui é o preto puro. E aqui à direita eu tenho o 255, que é o branco puro. Aqui, como intermédio, eu vou ter os picos todos das 256 tonalidades que a minha câmara consegue captar, que vão ser todos transformados em cinzentos, porque a nossa câmara não vê a cores. As nossas câmaras veem tudo em tons de cinzento. E depois registram como cinzentos. Depois temos processadores, quando vamos processar a fotografia, eles transformam aqueles tons de cinzento nas cores que, efetivamente, estavam na paisagem. Então, o histograma é uma representação gráfica da distribuição da luz na imagem e, atualmente, é o melhor amigo do fotógrafo digital, mas muito ignorado pelos fotógrafos amadores. A maior parte das pessoas não sabe fazer a leitura do histograma e não sabem o que é que estão a perder, não fazem ideia. Ora bem, isto é a representação gráfica de um histograma clássico de uma paisagem em que está bem exposta, com a luz a vir de trás das costas do fotógrafo. Reparem em que o preto começa aqui no cantinho, eu tenho esses picos todos das cores todas que estão na paisagem e o branco acaba exatamente no cantinho em baixo. Isto, quando eu tenho um gráfico assim, quer dizer que eu aproveitei toda a luz que estava no terreno. Posso-vos dizer que muitas das vezes que fotografamos com o fotómetro a zero, ele não nos dá um gráfico desses. Muitas das vezes dá um gráfico a acabar aqui, ou então aqui encostado à direita. Sempre que isto acontece, nós temos que fazer correções. E já vamos ver como. Portanto, o sensor de uma câmara digital é feito para ver uma escala de 256 tons. O 0 representa o preto puro e o 255 o branco. Entre estes valores temos diversas tonalidades de cinzento. E, portanto, temos aqui o preto puro, o branco puro e essa faixa de meios tons que são os cinzentos todos, que a maior parte das cores, os azuis, os verdes, os vermelhos, os laranjas, estão quase todos aqui. E depois temos aqui
os perlas, os brancos sujos, uma imensidade de brancos até o branco puro, e aqui temos os antracídeos todos até ao preto puro. Nós sabemos que a distribuição dos tons pelo eixo X não é de uma forma uniforme ou proporcional. Há que terem atenção que do meio do eixo para a direita eu tenho metade dos tons. Então como é isso? Vamos lá ver. Isto é o gráfico, um histograma clássico. Eu sei que dos 256 tons, 128 estão daqui do meio para a direita. Metade das cores estão todas nessa faixa aqui. Se metade das cores estão todas aqui, eu não posso desperdiçar cor nenhuma. Eu não posso fazer com... Isso em vez de acabar aqui. Se acabar aqui, quer dizer que esse espaço vazio, eu não estou a aproveitar as cores que estão aqui. As cores disponíveis que estão aqui, a luz que está aqui, eu não estou a aproveitar. É um desperdício brutal. Depois eu sei que metade dos outros 128, se aqui estão 128, outra metade, 64 estão aqui. A outra metade dos 64, os 32 estão aqui. A metade dos 32 está aqui, os 16. E assim, sucessivamente, tenho as outras metades. Então, isso quer dizer que eu aqui tenho muito menos cinzentos do que tenho brancos aqui. A minha grande preocupação, sempre que eu faço uma fotografia com o fotómetro zero, é depois ir ver e reparar se o meu histograma está a acabar exatamente aqui. Se ele não estiver a acabar aqui, se ele estiver a acabar, por exemplo, aqui, quer dizer que a minha fotografia está escura. Ou seja, na fotografia seguinte, eu vou ter que clarear. E começo por clarear um clique de cada vez. Na segunda fotografia, eu já não olho para o fotómetro. Na segunda fotografia, se por exemplo eu estava com F8, eu faço um clique para a esquerda e dou 7.1. Se vai ver, ele acabou aqui. Se em vez de ter acabado aqui, agora acabou aqui, ainda falta um bocadinho. Então a terceira fotografia, em vez de ser 7.1, são 6.3. Mais um clique para a esquerda. E ter a esperança de que ele acabe aqui. Quando ele acabar aqui, eu tenho a fotografia perfeita, totalmente bem exposta, aproveitando a luz toda que estava no ambiente e completamente com exposição perfeita. Então, o histograma vem reforçar a ideia de que o meu fotómetro só serve para um ponto de partida de cada sessão fotográfica. Depois eu tenho que fazer testes até chegar a ter um histograma perfeito. Depois de ter um histograma perfeito, não tem que olhar mais para o fotómetro, é só disparar enquanto a luz não se alterar. Diga, Francisco, liga o som, por favor. Está sem som. Desculpa, mas estou aqui com uma dúvida. Mas isto, o histograma não depende do objeto. Imagina, eu estou a fotografar um cubo preto numa parede branca. Sim, senhor. Isto não vai de ponta a ponta, ou vai? Não. Vai ficar faltar aqui o meio. Vai ficar só aqui um retângulo. Este retângulo tem que ser deslocado até aqui. Percebe? Este retângulo, que vai aparecer aqui ao meio, vai ter que ser deslocado até aqui, clareando a fotografia. E depois, se você achar que a fotografia está muito clara, quando chegar ao computador, vai puxar o preto daqui para aqui. E puxar o preto não penaliza nada a fotografia, só intensifica as cores. Se tiver que clarear e puxar o branco daqui para aqui, ganha ruído, perde qualidade na fotografia. Portanto, nós nunca devemos clarear as fotografias no computador, mas podemos sempre escurecer. Ou seja, eu devo levar para casa as minhas fotografias sempre para o claro, mesmo, Francisco, que não gosto do estilo, mas depois no computador é que eu vou intensificar as cores. Não é saturar, é intensificar os tons, é dar-lhe negros, percebe? Porque se você levar uma fotografia para o escuro, e se quiser depois chegar aqui, afinal está tão escuro e queria-se mais claro, você pode clarear, mas vai perder qualidade. Enquanto que você leva a fotografia para o claro, sei que era uma... E até não gosto, está desmaiado, isso estava tão bonito e agora está desmaiado. Não tem problema nenhum. Vamos escurecer no computador e ela vai ficar melhor que o que você viu no terreno, percebe? E já vamos fazer exemplos disso. Eu vou arranjar fotografias para a gente fazer exemplos.
Ora bem, há que aproveitar os tons da luz até ao limite das altas luzes, sem arrebentar, mas até ao limite. Isto é, efetivamente, um histograma perfeito, clássico de uma paisagem. Exemplos de um histograma tradicionalmente bem exposto, com um histograma distribuído uniformemente, com zonas de sombra, meios tons e altas luzes. É isso que está aqui. Vários picos, começando no preto e acabando no branco. E todos os meios tons aqui bem representados. Ora bem, temos aqui vários exemplos de tipo de histogramas. Temos aqui um histograma em que o branco rebentou completamente à direita. Tem aqui um pico. É uma fotografia sobreexposta, com excesso de luz. Eu posso lhe garantir que uma fotografia como esta, há uma zona na fotografia em que não há informação nenhuma. Está completamente branca. Normalmente é o céu, uma parede branca, uma blusa. Diga, Armando. Por exemplo, se tivermos essa questão de uma parede branca no meio Muito bem. Está bem da fotografia, vamos ter sempre um programa deste género. Não é? Vamos supor que você está a fotografar um modelo, um sujeito, uma pessoa qualquer, em frente a uma parede branca. Aí o que é importante é que a pessoa fique muito bem exposta. A parede branca até pode rebentar. Você pode ter essa fotografia assim. Logo que a pessoa fique situada aqui. Ok? O que é muito importante, Armando, é depois você ampliar a fotografia e ver se no rosto não há nenhuma zona que esteja rebentada. Porque se houver alguma zona no rosto, principalmente aqui na testa, nas maçãs do rosto, muitas das vezes rebenta um bocadinho na fotografia de um retrato, aí você vai ter que escurecer um bocadinho. E não se preocupa com o rebentado do fundo, porque o fundo não é motivo de fotografia. O que é importante é o primeiro plano, percebe? Agora, se você está a fotografar, imaginemos os Jerónimos, que todo ele é dourado. Se a fotografia ficar assim a arrebentar e se for só os Jerónimos, você tem garantidamente na parede dos Jerónimos algumas zonas completamente rebentadas sem informação nenhuma. Aí tem que escurecer, percebe? Porque não faz sentido. Vai haver zonas de talha que não têm informação, percebe? Nós temos de saber interpretar o histograma mediante o assunto que nós estamos a fotografar. Certo? Não podemos jogar isso. A gente não mexer com aquela... Desculpa lá. Diga. Ao mexer com o corredor horizontal, a gente vai puxando e vai vendo o que é que vai arrebentando, não é? É verdade. É verdade. Mas é como ele tinha dito, António. Escurecer, nós podemos escurecer, ou seja, puxar os negros. O preto que está aqui, puxar para a direita, nós podemos puxar sem problemas nenhuns. Quando você for puxar aqui este branco que está aqui, para aqui, já começa a perder qualidade. Claro. Mas se tiver que ser, não vamos deixar de o fazer. A gente tem que apresentar na nossa fotografia. O cliente pediu, a gente cometeu um erro, falhamos um bocadinho e temos que corrigir. Mas não pode ser norma, porque se for norma, estamos a falhar sempre, temos a ter muito trabalho e estamos a ter fotografias com má qualidade. Portanto, nós temos que ter o cuidado. António, eu quando estou a fotografar, eu não estou preocupado com a composição, porque subentendo que gosto das minhas composições. Eu não estou preocupado com cortar pés ou cabeças, porque eu sei que não corto pés nem cabeças. Eu não estou preocupado se as cores estão bonitas ou não, porque quando eu fiz o teste para as cores já está acertado para o resto da sessão toda. Eu só estou preocupado em analisar o histograma. Eu faço um teste, faço um teste e depois vou ver nas minhas fotografias, de quando em quando, sempre que eu estou a fotografar, de quando em quando eu vou ver o histograma. Porque é a única forma de eu saber se estou a fotografar aproveitando a luz toda ou não. Percebe? Porque depois as composições, eu vejo isto depois em casa. Isso em casa é que a gente depois vai escolher as que estão melhores. É que vamos ver quais são as que estão mais bem focadas ou não estão. Percebe? O que é muito importante é ir analisando o histograma e ver se ele está dentro desses padrões, dentro daquilo que é um histograma perfeito, bem exposto. Certo? Resumindo e concluindo, temos que aproveitar todas as cores que o histograma nos oferece. Nem mais. Não daquelas fora. Nem mais. Porque se nós levarmos para casa, temos tudo um manancial para trabalhar. Se nós levarmos para casa, já não podemos ir buscar. E a fotografia RAW dá-nos mais possibilidades de mexer. O RAW dá-nos muito mais defesa. Com o RAW nós podemos errar mais.
com o RAW podemos fazer correções mais complicadas. É certo que sim. E deve-se fotografar sempre em RAW. Mas, mesmo assim, quanto mais perfeito for o produto final para casa, menos trabalho nós temos. E melhor... As máquinas modernas agora trazem, é por exemplo que é software, o Dual Pixel, Dual Pixel, coisa parecida. Sim. Não é Pixel como é. Quer dizer, não é fotografia RAW, mas tem um Dual que agora cá não está, é sempre que é software. As minhas ainda são. Mas ela, ao tirar a fotografia, já tira se a gente configurar para aquele estilo, não é? Para aquele padrão. Eu não sei, as minhas ainda não têm nada disso, mas as minhas ainda são de tempos de dinossauros, portanto, ainda sou um fotógrafo da caixa de sapatos, pá. Não, mas isso, efetivamente, elas têm cada vez mais... Isso deve estar ligado com o processador, António. Isso que está a falar, eu penso que está-se a referir aos processadores Dual, que são processadores muito mais rápidos, portanto... Mas, e repare, você com a câmara que você comprou, que faz 16 fotografias por segundo, ela tem que ter um processador estupidamente rápido para processar as fotografias. Mas ela não faz as 16 fotografias em RAW. Ela só faz as 16 fotografias em JPEG. Porque ela não tem capacidade para processar... RAW acho que é 7 ou 8, não sei o quê. Muito bem. Ou seja, isto é um dos problemas do RAW. Vem para menos de metade. As câmaras muito rápidas, que dão muitos disparos por segundo, dão em JPEG, não dão em RAW. Porque o ficheiro RAW é estupidamente grande e só para o gravar leva imenso tempo. Muito bem. Então, como está... só uma pergunta. Diga, Francisco. Se calhar, com a resposta óbvia. Portanto, se estiver sobreexposto ou subexposto, sim, a correção será feita pela abertura e pelo tempo de disposição, pela velocidade. Sim, sim. Ou até pelo ISO. Ou pelo ISO. É o triângulo da exposição. O triângulo que nós demos até ontem é com este triângulo que nós vamos mexer tudo isto. Claro. E o histograma resume a representação desta luz da fotografia. Claro. Isto é, Francisco, o histograma é efetivamente uma ferramenta fantástica. Que digo uma coisa, Francisco, isto não se domina de um dia para o outro. Isto leva-se a vida a perceber como é que isto funciona na fotografia. Mas temos que ter balizas, temos que perceber onde é que podemos melhorar, onde é que estão os erros. Agora, isto é a chave para aferir se as nossas fotografias estão bem expostas ou expostas como nós queremos. Percebe? Ou expostas como nós queremos. Eu posso querer fazer fotografias que o histograma fica assim, é que se chama a técnica da Aiki, que é sempre rebentar os fundos. Tal como o Armando estava perguntando em relação a uma parede branca, se eu estiver a fotografar um modelo contra uma parede branca, imaginamos que estou a fotografar uma negra contra uma parede branca. Para o negro da negra ficar luminoso, bem exposto, com boa informação, o branco da parede tem que ficar completamente rebentado, porque existe uma simetria enorme entre o preto e o branco, percebe? Claro. Então, tem que haver, o branco tem que arrebentar. E aí isto chama-se fotografar na técnica da Aiki, que é rebentar os fundos, certo? E na técnica da Aiki, isto é o histograma perfeito. Mas, ensinar a fotografar num curso de iniciação, quando ainda não se domina o triângulo de exposição, eu vou tentar ensinar-vos a fotografar assim, percebe? Claro, que é o que é mais usual. O mais correto é aquilo que nós vamos fazer 90% das nossas fotografias. Percebe? Claro. Mas isto Obrigado. Não, nada, Francisco, estou aqui é para isso. No caso desta fotografia subexposta, o que é que acontece? A fotografia está escura, precisa de ser clareada e vamos clarear o que for preciso até ela ficar bem. Só um bocadinho que eu vou mudar aqui o vaso, só um bocadinho, obrigado. Ora bem, esse é mais um exemplo de sub e sobreexpostas, só para colocada de uma forma diferente, só para vocês ficarem com exemplos de histogramas. Agora, uma coisa é certa, vocês podem ter a certeza que eu vou analisar as vossas fotografias que vocês vão me enviar pela composição, por se os settings estão certos, não sei o quê, e depois o que eu vejo, essencialmente, é o histograma, para saber o que é que nós poderíamos corrigir na fotografia. Ora bem, isso é mais um exemplo de um histograma perfeito e pronto. E chegamos ao fim
hoje finalmente conseguimos manter o tempo certinho da nossa formação. O horário. Só fazer mais uma pergunta. O horário londrino. Exatamente. Ia perguntar o histograma vem agarrado ao fecheiro da fotografia? Sim, muito bem. E como é que se vê isso? É muito fácil, Francisco. Você, quando está a ver, faz a fotografia e depois vai ver a fotografia. E ao ver a fotografia no display, existe depois na parte de trás da câmara um botãozinho que se chama-se Info. Se você vai carregando no Info até aparecer o histograma. Ok? Ok. Mas se eu copiar o fecheiro para um disco, ele está lá também? Fica sempre. Ele é o bilhete ele faz parte do bilhete de identidade da fotografia. Ok. Ele nunca sai da fotografia. Muda a fotografia para onde mudar, a não ser que às vezes há umas exportações para a net que está por defeito não ir o EXIF e comprime aquilo e não sei o quê. Mas se não tiver nenhuma dessas coisas, o histograma, os settings, a velocidade, a abertura, a distância focal, o ISO, o balanço de brancos, tudo isso vai no EXIF e agarrado ao fecheiro e é o bilhete de identidade da fotografia. Mesmo no JPEG? Mesmo em JPEG. Eu pensava que era só em RAW. Não, mesmo em JPEG. Mesmo se gravar em TIFF para depois para uma impressão, também vai lá sempre essa informação. Porque esta informação é vital, é vital mesmo. É mesmo muito, muito, muito importante. Por exemplo, a única forma que vocês têm de provar que uma fotografia foi feita com as vossas câmaras é mantendo o EXIF da fotografia. Porque no EXIF da fotografia tem lá o número de série da vossa câmara. Imagina que vocês põem uma fotografia na net e alguém vos rouba e fizeram publicidade com ela e vocês vão processar. Imagina que a TAP faz uma publicidade com uma fotografia vossa e vocês dizem que não, isso é nosso. E eles vão para o tribunal. Ok? E eles dizem, não, isso é feito pelo nosso fotógrafo. E vocês, não, isso é feito por mim. A única forma que vocês têm de provar que ela foi feita com a vossa câmara foi, eu tenho aqui a fatura da minha câmara, ou tenho aqui a minha câmara, o número de série da minha câmara é esse número de série é o que está nessa fotografia. Porque o número de série está agarrado à fotografia, tal como a velocidade, a abertura, o ISO, e o histograma e tudo isto. Bem. Vocês não podem provar que foram vocês que fizeram, mas podem provar que foi com a vossa câmara. E depois dizem, eu nunca emprestei a minha câmara a ninguém, portanto, e eu sou fotógrafo, a fotografia é minha. Certo? Muito bem. Vamos a fotografar este fim de semana, fazer várias fotografias com várias velocidades, uma sobre 1000, uma com 125, outra com 1 segundo. Fazer várias fotografias com vários equilíbrios de brancos. Façam experiências, mandem-me para mim, ou para o e-transfer, ou pelo WhatsApp no grupo que eu criei, e eu depois vou comentar todas essas fotografias pelo WhatsApp, ponho a fotografia, façam-me a comentar, para vocês perceberem o que estão a fazer bem, o que estão a fazer mal, o que podem melhorar. Mas fotografem, aproveitem a oportunidade que têm este tempo. Se quando estiverem a fotografar, quando forem fotografar para o campo, se tiverem alguma dúvida, telefonem-me. Eu só se estiver muito ocupado é que não responderei logo no momento, mas respondo a seguir. E tiro-vos as dúvidas do vosso equipamento, das condições que estão a fotografar. Tirem partido, porque não há muitas formações online com essas faculdades, com essas disponibilidades. E, portanto, aproveitem, porque eu estou aqui para isso. Tá bom? Obrigado. Foi uma semana fantástica. Espero que também tenham gostado. Para a semana haverá mais. Bom descanso. Muito interessante. Muito obrigado. Um bom descanso. Obrigado. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Até para a semana. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.